Grandes batalhas para grandes guerreiros. A Batalha dos Velhinhos. No caso, a batalha aqui, a Batalha dos Velhinhos, Abraão e Sara. Muitos ensinamentos, principalmente não apenas para adultos, mas também para pessoas com idade senil. Vamos ver? Vamos lá? Como sempre o pastor Daniel faz, recorremos ao texto bíblico em questão. Gostaria de compartilhar com vocês de Gênesis 12:1. Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a casa que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te engrandecerei o nome, te abençoarei, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Tinha Abraão 75 anos quando partiu de Harã. A jornada de Abraão, ou o chamado de Abraão, se deu aos 75 anos de idade. Com 75 anos de idade, Abraão ouviu a voz de Deus. Primeiro ensinamento: não há idade para nós sermos chamados por Deus. Com qualquer idade, Deus pode nos chamar, Deus pode chamar. Agora, o que importa não é a idade, mas o que importa é a receptividade. Se eu vou obedecer, se eu vou corresponder ao chamado de Deus ou não. Com 75 anos, Abraão correspondeu ao chamado de Deus. Ele não se importou para onde Deus estava enviando ele. Vai para a terra de que mostrarei. Abraão sabia onde era a terra. 75 anos vivendo numa mesma cidade, no mesmo ritmo, naquela localidade, Abraão não se importou com isso. Ele ouviu a voz de Deus e colocou em prática a proposta, ao desafio que Deus havia lançado para a vida dele. Um senhor, um velhinho de 75 anos, disse: sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer tua vontade. Com 75 anos, Abraão começou a fazer a vontade de Deus. Mas, porém, o desafio de Abraão não termina aí. Pelo contrário, continua. Gênesis 15, temos outro histórico da vida desse senhor aqui, desse velhinho aqui. A Batalha dos Velhinhos. Respondeu, Gênesis 15, verso 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é chamado o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isso respondeu o Senhor: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. Me disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mesmo em idade senil, Abraão acreditava em Deus. Ele creu na promessa de Deus. Ele não podia ter filho, no caso a Sara, sua esposa era estéril, não podia ter filho. E muitos anos se passaram. Abraão chegou na idade senil e chegou com uma grande luta, mas chegou também com grande fé dentro de si. Gostaria de compartilhar mais um texto com os amados que se encontra no livro de Gênesis 17.
E assim Abraão vai conversando com Deus e Deus vai tendo conversas com Abraão. Gênesis 17 diz: Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos, a de ser filho, dará luz com seus 90 anos. Dará Sara luz com seus 90 anos. Os anos passaram. O chamado de Abraão começou lá atrás com 75 anos. Já passaram 15 anos praticamente. 100 anos Abraão tem aqui e ainda não tem filhos. Só tem a promessa, mas não tem filhos. O pior, Sara era estéril. O pior, agora Abraão já está com 100 anos, também não pode ter mais filhos. 3 impossíveis: Sara estéril, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos. 3 impossíveis. Mas esses 3 impossíveis não são nada para o Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo pode resolver essa situação. E de fato, resolve a situação deles. Porque nasce Isaac. E Isaac, 1 ano depois, é gerado no ventre daquela que era estéril. Assim somos nós, assim talvez é você. Talvez você já esteja numa idade senil. Não importa qual a idade que você tenha. O importante é o que você tem dentro de si. Aquilo que você tem dentro de si que é importante. Você pode ter muitos anos aí carregando, mas se você tiver a fé necessária para sobrepujar os teus desafios, você será mais que vencedor. Será mais que vencedor. Abraão, com 75 anos, confiou. Abraão, com 100 anos, confiou. Tinha uma carga pesada em si de idade, muitos anos carregando. Mas, mesmo carregando muitos anos consigo, Abraão também carregou muita fé e adoração consigo no seu coração. No livro de Joel há uma promessa muito preciosa. No livro de Joel há uma promessa muito preciosa. Quando diz assim Deus que vossos velhos sonharão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Mesmo na velhice nós podemos sonhar. Se tivermos aqui dentro a fé suficiente, nós poderemos sonhar. Abraão continuou a sonhar, sendo senil de 75 anos, sendo senil de 100 anos, sua esposa com 90 anos, mas eles acreditaram, confiaram, creram. A batalha dos velhinhos. Não importa se você seja velhinho ou seja jovem. Importante aquilo que você carrega dentro de si. Carregue a fé no Deus vivo, que o Deus vivo tratará de resolver os teus problemas e cuidar da tua vida. Caminhe esse vídeo para novas pessoas, para outras pessoas. Caminhe esse vídeo para pessoas senis que você conheça. Faça a sua parte. Seja um instrumento na mão de Deus. A batalha dos velhinhos. Grandes batalhas para grandes guerreiros. Olha só!